É 199. É esse livro aqui, Tereza, ó. Pois é, eu sei qual é, mas eu não estou achando. Não Pô, tem. Pode ler, Flávia. Você quer que eu Pode leia? começar? Eu estou com ele aqui no Vai, seu. pode ler. Você é Mas a leitora oficial. o 199 começa onde? Porque tem Começa um. no Felipe Julián. Ah, tá, tudo bem. Então tá. Não é Mas de repente, você tem o antes, o do DJ Não, vai não na... tenho. Não tenho. Deixa eu só ler esse parágrafo, Então então, lê, pode ler. só esse parágrafo, Pode ler tudo, que se o você DJ quiser. vai e fala assim: eu gostaria de tentar entrar no âmago da controvérsia que pode existir sobre esse assunto. Vou pedir a Felipe Julián que tome a palavra a esse respeito pelas seguintes razões. Felipe escreveu, ao que eu saiba, 3 textos sobre o problema do passe, nos quais se articula de maneira absolutamente rigorosa aquilo de que falei muito sucintamente há pouco, ou seja, o problema da nova Nova. ligação. O problema da nova ligação proposta por Lacan entre a intenção e a extensão da psicanálise. Peço a Felipe Julián, pois, que tome a palavra. Aí você continua, Tereza. Mas se você quiser ler, pode ler, Flávia, não tem problema Não, não. quero não. Tá Quero bom. não. Eu que gosto de ler. É por causa do meu TDAH, senão eu não presto atenção. Não é desnecessário nos lembrarmos em que contexto histórico nasceu o procedimento do passe. A grande questão na época, e ainda hoje, era a da formação, entre aspas, dos futuros analistas. Foi a propósito desse ponto que houve a cisão de 1953 e a excomunhão de 1963, 10 anos depois, né? Exatamente 10 anos depois. O conflito entre a IPA e Lacan proveio do seguinte: uma falava de regras sobre a técnica e o outro falava de doutrina sobre a prática. Entenderam isso? Sim, a IPA e o que Lacan vem propondo, né? Que rompe com algo novo na história da psicanálise, na IPA, por exemplo, que ele fazia parte longamente, 30 anos ele ficou. Ele era Então, didata lá, né? analista didata. Então, ele diz o conflito, bababá, bababá. Ou seja, a IPA falava sobre a regra sobre a técnica, quer dizer, regrar a técnica. E é interessante guardar isso, porque a gente vai ver um fato importante do passe como algo necessário na formação, na transmissão da psicanálise. Vamos lá. E o outro sobre a doutrina. A doutrina sobre a prática. Prática. O importante para a IPA e para a sua súdita, a SPP, ele era muito irônico, não era a doutrina. Nelas, o pluralismo, até o limite da incoerência, era patente. Mas o respeito à regulamentação relativa a métodos de formação de ordem essencialmente técnica. Essa frase, esse parágrafo, para quem está trabalhando a regulamentação da psicanálise, devia interessar. Porque até a palavra regulamentação aqui é importante, o significante, né? Bom, era preciso haver um controle necessário da instituição sobre o que faziam os didatas, para garantir, no tempo e no espaço internacional, a unidade e a continuidade da transmissão da prática analítica. O fracasso de Lacan proveio da miragem. Oi. Só para retomar esse parágrafo aí, essa que é diferença importante. que o Nazar estava colocando da técnica Sim. com a
doutrina da prática, né? Assim, o que eu Isso. entendo dessa doutrina da prática é como se, assim, eu acho que é o que acontece no dispositivo do passe, né? Você teorizar a sua, o seu Experiência. percurso, a sua experiência, o E percurso de isso só é análise. possível no 1 a 1. E isso só é possível no 1 a 1. Que é diferente, eu queria entender essa questão da IPA, né, que o Felipe Juliano está aqui enfatizando, a questão da técnica, essa Isso, regulamentação da técnica, né? Porque técnica isso. é porque a regulamentação da técnica fala também assim da questão da transmissão, e o que eu acho que é importante nessa coisa da doutrina, da prática, é a renovação da teoria, né? Assim, é a Isso, transmissão da isso. psicanálise, né? Isso, isso. A renovação da teoria pela experiência de cada um, que se Sim, soma a todas as outras experiências. Então, a sim. doutrina, né, e que é um pouco também o que ele colocou, porque o que está na base da escola? É o que ele coloca lá no seminário da transferência, que é o seminário seguinte ao seminário da ética. Essas coisas não são à toa. O que ele coloca no seminário da transferência? Ele vai tomar como exemplo a escola antiga, onde Aham, cada um era uma questão de doutrina, onde cada um trazia o seu saber elaborado sobre a sua própria experiência a partir de um mesmo elemento significante, no caso, o amor, né? aham, Então, cada um ia trazer, né, o seu discurso, uma enunciação sobre esse assunto. Então, o aham, Lacan toma isso como exemplo no sentido de não se apaga a diferença, ao contrário, elas se articulam. E é isso que constitui a doutrina. O que aham, constitui a doutrina é esse encadeamento de diferenças. Por isso que a experiência do passe não pode ser uma prática técnica. Você não, o aham, psicanalista não se faz igual a outros. Ele, aham, pelo seu percurso, pela sua experiência única, né? aham. Ele se soma a outras experiências totalmente Fazendo. diferentes. Por isso É, você não pode regrar sequer o dispositivo do passe. E aí Aham, é interessante o que algumas conversas que eu tive com o Didier Vai, que ele dizia que hum, ele não gostava da ideia, ele acha que o Lacan se equivocou quando ele pensou, né, que ele poderia, no dispositivo, nomear a partir do dispositivo enquanto tal. é O interessante. dispositivo é uma passagem, é para acolher a experiência daquele passante. a nominação Eu é do só gostaria de depois. A falar. nominação é no só depois. Interessante. Deixa eu É no terminar de só falar, depois. Tereza. Tanto é que E nós mesmos Eu estou tivemos deixando, ué. experiências que logo no só depois pessoas isso, Sim, abandonavam, mas saíam. sim. isso, mas por outro lado, vamos terminar a coisa. Por outro lado, isso foi lá na experiência da escola do Lacan. Talvez neste outro momento, só depois, a questão do nomear no dispositivo seja importante, né? Talvez não, tem sido importante. Vamos ver os resultados. A gente não sabe ainda porque na nossa escola, na experiência das escolas onde a gente circula, por enquanto só tem uma nomeação efetiva, né? Então, nós temos que ver os efeitos no só depois, nas outras nomeações que, porventura, venham a acontecer. O que isso vai produzir? Nós não sabemos, né? Fala, Tereza. Oi, Tabara. Olha só, eu queria retomar nesse caminho aí, né, que você está trazendo, Tereza, esse parágrafo onde fala da regulamentação e, Isso. e aliado à questão, ele diz aí, né, haver um controle necessário da instituição. Eu peguei esse significante, controle necessário, instituição.
A gente sabe que, na oposição do que a Tereza vinha falando, do 1 a 1, está a instituição. A instituição visa o fazer um, né? Ela visa Isso, agrupar, regular, fechar o conjunto, ou seja, um pertencimento, né? Que eu acho que isso. muitas vezes chega ao exagero do bom de dentro, mal de fora, dessa lógica, Exatamente, né? exatamente. Então, esse é o perigo da instituição de se fechar em si mesmo. Isso. E eu quero prestar atenção nesse controle necessário, porque eu ouvi há algum tempo atrás, numa das falas do Luiz Alberto, que é o nosso secretário-geral, para quem não sabe, é, eu ouvi, não sei se ele falou, a necessidade da instituição. E eu experimento isso nesses anos que estou na escola e em outros grupos que não fazem instituição. Há uma necessidade da instituição como base para o funcionamento, mas essa A forma. gente tem que tomar cuidado, você tem razão. Deixa eu terminar meu raciocínio, se eu me perco. Essa forma, né, que ele chama aí, controle necessário. Necessário, para mim, me leva a pensar numa medida, né? É um Isso, controle, mas é um controle numa certa medida do necessário isso. para fazer um funcionamento. Porque o Lacan sempre disse que o funcionamento é que faz a instituição, né? Então, essa relação do fazer um e o 1 a 1, ela é complicada, ela é uma relação de tensão. Exatamente. O- Sempre que a gente diz, deve ser assim, como o Julian falou, deve ser assim, como não sei quem falou, deve ser assim, a gente está nesse ponto aí de tensão, né? É, De instituir. Isso se chama instituir, quando a gente diz deve é, ser assim ou deve ser assim. Então, eu acho que essa proposta, né, essa abertura que a Teresa está trazendo, de não só depois ver o funcionamento, e a isso. possibilidade, eu vou até dizer, a ousadia, né, de mudanças, né, de fazer mudanças, Sim. de experimentar mudanças, né, porque é sempre um risco. Certo, certo. Obrigada, era isso que eu queria trazer. Eu posso falar uma coisa, fazer uma pergunta? Claro. Não, eu não entendi muito bem, Tereza Meloni, eu acho que esse controle necessário é em relação, ele está se referindo aqui à IPA, um controle necessário da instituição sobre o que faziam os didatas, uma Isso. regulamentação, né? Sim, eu tenho. Tá, ok, mas Eu sei que ele está se referindo, mas eu acho que, ao referir à IPA, ele está querendo chegar a uma conclusão, ele está fazendo uma crítica, é né? uma crítica, Então, isso, é um exato. controle necessário da instituição fazer de dados, ele está se referindo à IPA, perfeitamente. Mas por que ele está se referindo à IPA? Para nos dizer dessa forma de funcionamento da IPA, né? Exato, exato. Aí, essa Eu palavra tomo como uma É porque generalização. ele diz, ó, Tereza e Sandra, ele diz aqui, O, era preciso, era, na Isso. IPA, isso. haver um controle necessário da instituição sobre o que faziam os didatas para garantir no tempo e no Garantia. espaço internacional a unidade e a continuidade da transmissão da prática analítica. De Mas uma depois tem forma. uma ela, Lebovici faz uma. É no livro do Lebovici que está isso, lá da PUC. tem aí que no livro do Lebovici tem todo o histórico Isso. desse necessário, dessa regra. A Não é gente Mas lê. é interessante, Sérgio Lebovici é um didata famoso, Mas ele não foi. era Lebovitch, eu já ouvi falar Lebovitch. É Lebovici, Lebovici em francês, teria. Ah, bom, pois É eu sempre Lebovitch, chamei. mas é Lebovici ele pronunciando deve ser afrancesado. de origem Ah, russa, sei pois lá. é. Então é a Então, mesma pessoa, né? aqueles que passaram, não é, por essa experiência na Associação Internacional vivenciaram no grupo de poder identificar os colegas, chamavam colegas, com qual analista faziam análise sem saber, mas identificava no comportamento, não é? Na participação, na fala, nas intervenções. Dizia, esse faz
faz análise com fulano. Já sabia essa regulamentação técnica, não é? Essa regulamentação Aham, chegava a esse cúmulo, a esse ponto de se saber interessante. com quem ele fazia dentro de um grupo, não é? Porque sempre tinha um didata com 10, 20 analisando, outro didata assim, porque isso era distribuído, né? Na graça, desculpe, eu vou fazer. Era mais que isso, era até uma certa vaidade. Eu faço análise com fulano, você faz com ciclano, Mas e eu, também os didatas Mas vamos dizer, eu combinar que isso tenho não ainda sei quanto, acontece, né, eu Tereza? tenho. Deixa eu terminar, por favor. E dos didatas também, não, eu tenho como analista o cantor tal, o compositor tal, o artista tal, né? Não, mas eu acho que o Mas eu acho Binazar que está isso ainda trazendo uma questão acontece. diferente. Eu acho que ele está falando assim de você conseguir identificar por uma questão técnica, assim, porque Sim. não tem uma não tem uma originalidade, digamos assim, né? Isso. Não. Parece que a coisa, porque eu fiquei pensando a questão da técnica, qual é a diferença da técnica e da doutrina da prática? Porque na técnica, a transmissão você ou obedece ou Ela não é Você obedece, repete. conhecida. É uma né? reprodução É uma imaginária. Gente, exatamente. tem uma Reprodução. diferença É um importante saber aqui. Se fazer Deixa eu você como. falar. Deixa eu obedece, falar. Tem uma sim, importância grande aí a questão da técnica a propósito do conhecimento. É uma coisa conhecida antecipadamente. É Sim. diferente daquilo que é a doutrina, que é uma prática, e uma prática implica numa elaboração de saber. São coisas distintas. eu sim. tenho uma questão sobre, eu não concluí aqui, sobre essa questão da doutrina. Eu fiquei pensando de fazer um, que a Teresa também trouxe, se não estaria relacionado a uma questão de, claro, que tem uma produção que é singular, que é individual, que é uma enunciação de cada um, porém, me parece que teria que ter um estilo a ser seguido, né? O estilo de Lacan, o estilo de Freud, que é o que caracteriza uma instituição, né? O estilo que vão se criando e se inventando de repente, a partir dos passes, novos estilos. Mas eu acho que o que une uma doutrina seria também a manutenção de um estilo. Não sei se eu estou equivocado ou não. O Estilo é estilo corte. original. Deixa eu falar, Tereza Meloni. Você Estilo, fala e não não, deixa ninguém peraí, dá falar, licença. Tereza. Não, dá licença um minutinho. Estilo é corte. Tem que ter cuidado com esse significante. Obrigada, viu? Olha só, Sandra, a questão do estilo é sempre uma grande discussão, porque cada um diz o que pensa sobre o estilo. Se a gente pensar, como Tereza Meloni falou, o estilo como corte, né? E como estilete, que vem de estilo, né? A palavra vem do latim, ok, é o corte, mas Lacan propõe um estilo, né? Que é o seu e que, na sequência aqui da fala, vai trazer, que é a questão do ensino. O Porque ensino de Lacan tem uma característica própria. e Ele tem a trabalha questão do tempo lógico, que é o tempo exatamente, tem a como ver um com o tempo estilo, lógico, como o estilo de Lacan. E exatamente, o tem a ver com estilo o tempo lógico, tem É. a ver com a questão do RSI e sintoma, tem a ver com isso. Então, do exatamente, quando a gente diz assim, fulano é freudiano, a gente está pensando num estilo de transmissão da psicanálise. que é a Quando a gente associação diz livre. lacaniano, Freud seria associação livre. Alain Juraville, num texto Lacan e a História, isso, que não está nesse livro dele, Lacan e a Filosofia, sei lá, ele vai dizer que o seminário de Lacan, porque era oral, era a partir isso, da enunciação. como é que chama esse que veio da o Melman, ele dizia, Lacan falava a partir do seu inconsciente e dos seus analisandos, não é? Isso, Quer dizer, isso. então era o seminário era para mostrar
que a transmissão da psicanálise era impossível. Sim. Isso. Então, aí é que entra essa questão do estilo, que cada um certamente cai para forge a o questão seu. do objeto pequeno A. Exatamente. Que cada um forge o seu. Exatamente. Mas quando você fala lacaniano, Nazar, quando você diz fulano é lacaniano, de alguma maneira ele está inscrito numa doutrina que tem a ver com a prática que foi proposta por Lacan, do tempo lógico. Isso não havia antes. Por isso É que o estilo de Freud seria associação livre. Exatamente. Mas O de Lacan, A gente pode ler desta maneira. Porque isso muda a clínica, isso muda a clínica. Mas o Lacan contesta isso quando ele diz, para brincar ou equivocar alguém, eu não sou lacaniano, eu sou freudiano. Então, ele contesta exatamente essa noção de estilo como algo que seria ideologia ou até própria técnica mesmo. Mas a gente não está falando nem da ideologia nem da técnica, não é mesmo, Tereza? Dá licença. A técnica pode ser, por exemplo, um estilo. Ai, Tereza, é uma figura. Acontece que ele só poderia ser... Deixa eu só terminar. Ela está falando isso. Pois é. Por exemplo, quando a gente ouve um pianista, né? Uma determinada técnica diz é o estilo do maestro tal, do fulano tal. Não sei aqui se alguém entende mais de música, mas a gente sabe identificar um determinado estilo, né? Mas não é desse estilo que o Lacan está falando, e não é desse estilo que eu estou propondo que a gente veja. Estilo como corte, estilo disso que o Nazar falou, vem de uma produção inconsciente, ou seja, vem de um tropeço, vem de um ato, né? Não é porque técnica. Quando ele diz assim, quando eu estou falando nos seminários, não é? Eu estou na posição uma histérica, não é isso? Lacan dizia. Quer dizer, mas o Juliano, numa pergunta da Tereza, numa das vezes que esteve no Brasil, ele diz assim, mas é diferente, ele está numa posição histérica sendo analista. É diferente, não é? De estar na posição histérica não sendo analista. Então, há aí uma revolução, um desdobramento em nível de subjetividade qualquer, acho que nem subjetividade, porque já é objeto pequeno a, dessa formulação de um estilo de cada um, que vai entrar daqui a pouco no texto. Vamos entrar para ver a questão da lógica. O que importa é a questão lógica. Vamos lá. Continua aí, Tereza. O fracasso de Lacan. O fracasso de Lacan proveio da miragem contemplada por ele. Prestem atenção nesse parágrafo. Durante 10 anos, junto a seus alunos, negociadores, de poder deslocar o problema da técnica para o da doutrina, e assim se fazer reconhecer nesse mesmo deslocamento. Daí a importância para ele de lançar seus analisandos em publicações de artigos clínicos que testemunhassem a qualidade do trabalho que faziam, entenda-se, do ensino dele. Isso. Eu acho que é aí que entra a questão. Isso. E veja que Lacan, o tempo todo, ele primava pelo que era mebiano, né? Da banda de Meb, e não do que a Tereza apontou agora há pouco, da lógica excludente, do bom de dentro e o mal de fora. Ele queria a psicanálise, e não essa ou aquela instituição, nem mesmo a dele. Então, na impossibilidade de introduzir esse deslocamento na IPA, Lacan o estabeleceu já em 64, portanto, nos 4 conceitos fundamentais, né? No princípio de sua escola, no ano seguinte a seu fracasso, através da afirmação fundadora.
o analista só se autoriza por ele mesmo e não pela instituição na posição de garante. Essa frase é interessante. Não Super, é? É por- super. Super, super, Não super. seria de si mesmo. Aí entra a base da questão desse grupo que as escolas estão participando contra a regulamentação. Não é o Estado que vai garantir ninguém. Tereza Meloni, tem que pegar essa frase, a frase lá de cima, que eu acho que você já estava aqui, é que eu não vejo todo mundo quando eu estou lendo, que fala sobre regulamentação relativa a métodos de formação de ordem essencialmente técnica. Isso aqui seria bacana de pegar esses 2 parágrafos para trabalhar junto com o pessoal lá da esquecem que a regulamentação. causa, desculpe, vocês se esquecem que a causa da não regulamentação não é de instituições lacanianas. Então, essa frase não é bem-vinda ao movimento. Não, Ah, Tereza, tá. mas não estou falando para você falar exatamente assim. Eu estou falando para vocês trabalharem, Pegar a lógica, a lógica. pegar a lógica. Essa lógica não é aceita. Mas a Então, gente pode usar isso ok. no nosso Eu não Instagram. entendo nada de No como nosso... vocês estão trabalhando lá. Estou começando a É entender agora. política, Então, Teresa, é então deputado retiro o que eu federal, disse. Teresa. Ok. É Então vamos deputado seguir aqui. federal, é senador, é grana, é universidade. Isso. Entendeu? Calma. Então, na impossibilidade de introduzir esse deslocamento na IPA, Lacan estabeleceu, blá, 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 o analista só se autoriza por ele mesmo e não pela instituição na posição de garante. Ok. Aí entra uma questão, por ele mesmo, por si mesmo, cada instituição fala de um jeito. Dito de outra maneira, se não existe outro do outro, se o A maiúsculo é barrado e incompleto, a instituição não tem que levar a crer no inverso, como na formação médica e universitária. Isso seria contraditório à experiência analítica. Querem fazer algum comentário? Que o analista só se autorizasse por si mesmo foi, sem dúvida, uma enunciação irreversível, mas impôs, em contrapartida, a urgência de. Está de cabeça para baixo aqui no meu texto? Eita, ferro, aí tá difícil. Aí eu não sei. Tem que virar. De A costume. urgência... Não, a urgência Não, de responder por esse por esse enigmático por enigmático si por si. mesmo. Por si mesmo. Eu não estou conseguindo ver isso aqui. Ó. Daí, Eu 3 acho. anos depois, Veja que quando ele fala do introduzir esse autorizar-se por si mesmo como um ato irreversível, hein, Tereza Meloni? Isso é um corte radical na história da psicanálise. sim, É um verdadeiro corte epistemológico, Sim. talvez. sim. Eu não Bem estou achando colocado. aqui. Quem é Eu que não continua perdi. lendo? Vocês sigam aí, porque eu não estou achando. Daí, 3 anos depois, na proposta de 1967, chamada do PAS, propôs-se um procedimento tal que aquele ou aquela que se autorizava pudesse dizer o que estava na origem desse ato de se autorizar. Achei. E por quê? Pode ir, então, vai. Então é isso. Daí decorre o não sabido, é isso? Não. Não. E por que, então? Por que não bastava o ato? Vê que O ato quer dizer aquilo que se dava na própria análise, não é? Sim. O meu aqui eu tenho que diminuir um pouco o zoom para poder ler tudo. Peraí. Deixa eu fazer aqui um. É ao contrário. Peraí. Por que a afirmação de Lacan e por que então? Por que não bastava o ato? Por que a afirmação de Lacan na Itália em abril de 74? Abre aspas. Nem todo ser da fala
pode se autorizar a compor um analista. Prova é que a análise é necessária, mas não é suficiente. Em que a análise não podia bastar para autorizar-se? Esse ato não implicava uma relação inteiramente nova com uma escola? Para responder a essas perguntas, que continuam atuais, abrimos o debate a partir das seguintes 4 proposições. A proposição de outubro de 1967 repousou inteiramente numa distinção tópica. Existem a psicanálise como intenção e a psicanálise como extensão. Nas duas psicanálises, mais 2 lugares de sua existência, porque é tópico, então é de lugar que se trata. A primeira é a relação analisando-analista, que Lacan chamou, 2 anos depois, de discurso analítico. A segunda é a presentificação da psicanálise nesse alguém, que é a opinião pública, no que ela lhe é presentificada, através de um ensino, através de uma escola, através de uma presença social do autodenominado analista. É interessante, porque aí ele volta para a análise em extensão, nesse 1 a 1 da análise em intenção. Né? Na análise em intenção é 1 a 1, porque não existe 2 analistas iguais para 2 analisantes. Né? Então, é 1 a 1 nesse sentido do corte. Por isso é que há uma frase, um parágrafo interessante que não está na segunda versão da proposição, só na primeira. A raiz da psicanálise e extensão se encontra na intenção, na análise de cada um. E essa raiz é o que fala de ser 1 a 1. Então, por mais que ele esteja falando de um ensino, de um estilo, como a gente propôs a ouvir há pouco tempo atrás, da escola, ainda assim ele diz aqui, a segunda é a presentificação da psicanálise nesse alguém. Portanto, é 1 a 1. Esse alguém que vai representar publicamente a psicanálise. Exatamente. Mas de uma forma singular. Não existe psicanálise igual. Né? Posso ler? Eu já achei aqui. Vai lá. Só uma coisa que eu estava pensando aqui a respeito dessa história, estava pensando na questão do tripé, porque hoje na internet a gente vê muitas ofertas assim, venha fazer formação aqui, temos o tripé, né? Assim, e eu fico pensando que a questão não é o tripé, né? Assim, só. É claro que o tripé é importante, mas assim, o Freud, ele já colocava a questão da análise como prioridade nesse tripé, na medida que ele fala também que da universidade, que a psicanálise não é só uma aquisição de conhecimento teórico, né? Tem que ver. Mas eu acho que o Lacan, com essa história do autorizar-se por si mesmo, ele coloca a análise num lugar assim que eu acho que radical. Faz toda a diferença em relação a qualquer oferta que a gente encontra hoje, né? Diga mais, cada um talvez pudesse ser mais dadivoso, cada um de nós, e falar um pouco sobre se autorizar-se por si mesmo. Como é que cada um entende isso? Antes dessa Fala, Tereza, você que participa desse grupo, é fundamental isso. Eu quero acrescentar aqui essa questão do autorizar-se, quer dizer, eu concordo com a Flávia plenamente quando ela fala do tripé, eu vivo discutindo isso em vários lugares que eu falo, do privilégio da análise, porque eu acho que eu vivi uma experiência na minha análise e que eu passei muito tempo fazendo análise e fazendo textos teóricos e eu não entendia. E vocês que me conhecem um pouquinho sabem que, para mim, não entender é muito complicado. Não gosto de entender. Né? Bom, aí, de repente, não, foi uma coisa assim, que eu acho que vocês vão achar que é uma coisa mágica, mas foi. Eu posso dizer que foi. De repente, eu comecei a entender textos que eu... Olha, gente, eu dava aula de psicanálise.
Eu lia Freud de cabo a rabo e E- dava aula, ensinava, ensinava. mas é como se Mas eu a ensinava, mas eu compreensão, estava em outro lugar. Há mas um momento de reviramento que deu é, uma luz, né? Uma luz. isso que Bum! ele fala aqui, ó, em alguém, né, houve um momento que a psicanálise se presentificou no meu percurso de uma forma em que eu passei a ensinar os mesmos textos, as mesmas aulas e ler as De mesmas uma coisas, forma diferente. e aquilo veio de uma forma diferente, que É é isso mais que ou faz menos nascer o passador. é E mais ou menos isso que eu sou agora, assim, desse jeito que eu falo, que às vezes sou uma figura, às vezes sou atrapalhada, às vezes... Mas é isso que aconteceu. Uma maneira que é, assim, eu acho que é minha. Eu tenho um jeito de falar da psicanálise que eu vejo que é meu. é como se Posso dissesse, gostar. foi assim, foi assim. A Não é aquela lâmpada música. A apagou, lâmpada apagou e a tudo lâmpada acendeu, escureceu. a lâmpada acendeu. Obrigada. Bom, eu só queria acrescentar que, por outro lado, essa frase que eu disse que é mal vista nesse grupo, eu quero que vocês entendam que a gente aqui é uma escola lacaniana, mas a articulação trabalha com instituições winnicottianas, freudianas, que não sabem sequer o que nós estamos falando aqui. Se eles vierem ver esse texto, a gente não vão entender nada. Então, nem frequentam esse significante. E como a gente está vendo aqui, a questão do um a um é importante na psicanálise. Então, uma coisa que eu aprendi muito, que foi muito rica para mim, por isso eu estou na articulação, é essa questão de poder lidar com o diferente. É de poder falar para um colega o termo cartel ou o termo significante e ele dizer, eu não sei o que é isso. Entendeu? Isso é muito rico, porque nós estamos há 22 anos unidos em torno da não regulamentação da psicanálise. Quer dizer, existe uma causa, existe um objeto A que nos liga, apesar das nossas diferenças, das nossas distâncias. Isso é muito rico. É o que eu queria trazer assim, de testemunho. Posso responder aquilo que o Nazar perguntou, gente? Falar um pouquinho sobre o autorizar-se de si mesmo por si mesmo? Posso? Claro Sim, que sim. pode, Miriam. Tá. Pelo seguinte, eu tô sem imagem, às vezes sem o microfone, porque eu não estou em casa, aproveito para trabalhar com vocês. Aí eu saí estou fazendo outro caminho aí. É o seguinte, o Nazar perguntou o que a gente entende por essa frase, autorizar-se por si mesmo. Eu pensei aquela coisa já clássica que a gente sabe que em francês é de lui-même, de si mesmo. Isso eu acho mais interessante, Nazar, de pensar, porque, como vocês acabaram de falar muito bem aí, todos três aí sobre isso, o que me ocorre a mim é que a gente não é ninguém que me autoriza a ser analista. Nenhuma faculdade, nenhum estudo, nem mesmo as minhas análises. Sou eu, que é de mim que sai esse autorizar-se para praticar a psicanálise, para atender clientes analisantes em consultório. Eu me autorizo. Tem gente que não quer fazer isso. Ela pode ter se tornado analista pelas suas análises, pelos seus estudos, mas ela não quer praticar, não quer ficar nesse lugar. É isso que eu acho que é o de si. A gente é que se autoriza ou não, claro, não é não? E é a partir da sua própria questão, sua própria história, sua própria, enfim, formação, Sim. a formação de cada um, que é um a um, né? Eu gosto muito desse trabalho que o Nazar fala sobre isso, do autorizar-se. Agora, a gente usa dizer por si mesmo. Também faz o mesmo sentido, né? Ninguém pode Eu autorizar gostaria de ninguém, né? também falar depois de você, Miriam. Obrigada, gente. Desculpe eu ter me alongado, tá? Não, você não se alongou, não. Você falou o que você tinha que falar. Olha só, essa é uma questão que a gente precisa sempre voltar a ela, né? O que é esse, como você disse, Miriam, de si mesmo, e depois Lacan acrescentou, e de alguns outros. Eu sempre me intrigo com esse de alguns outros, porque esse de alguns outros pode ser, você pode entender como sendo os seus pares,
você pode entender como sendo aquilo que adveio da sua própria experiência de análise, né? Esses alguns outros que ecoam na sua experiência do tornar-se analista, a gente pode entender isso de várias maneiras. Porém, o que, me parece que é importante, né? Pelo menos da minha experiência, eu fiz 3 percursos em análise. Um com um analista da IPA, outro com um lacaniano, que foi o Magno, e outro que foi com outro lacaniano, que foi a Beth Milan. Então, assim, desses percursos, alguma coisa, né, no fim da análise, se apresentou para mim. Aquilo que era a questão que percorreu esses 3 momentos, né, do percurso de análise, essa questão se resolve no final da análise, de alguma maneira. Há aí alguma coisa nova que não tinha comparecido, né, durante a transferência em análise. E foi por isso, justamente, que embora eu tenha, evidentemente, começado a atender, né, a trabalhar como psicanalista muitíssimo antes de finalizar a minha análise, eu diria que alguma coisa, ao final da análise, se apresenta na escuta, na minha escuta, como completamente nova. Algo ali se destaca que antes não se apresentava. Então, esse autorizar-se de si mesmo, esse si mesmo, eu diria que tem a ver com algo que é original para esse sujeito, uma forma de escutar que é própria e que lhe permite não se basear sequer naquilo que foi a sua experiência como analisando, naquilo que ele teria suposto no seu analista. É alguma coisa que não tem nada a ver com que, no percurso de análise, ele escutava o analista nas suas intervenções e tudo mais. É próprio, é uma forma de experimentar, né, o seu autorizar-se, que não tem nada a ver com o que ele supôs, por exemplo, no estilo de condução do seu analista. É novo, não tem a ver. Por isso, eu acho que aquela história que vigorava na IPA, que os analisandos se identificavam ao modo de intervenção dos seus analistas, o que era uma identificação completamente imaginária, isso, em Lacan, isso não se sustenta. Então, eu acho que esse de si mesmo tem a ver com um autorizar-se, com um lançar-se a uma forma nova de intervir, de conduzir as análises, justamente de autorizar-se a partir da sua escuta, e não com uma técnica prévia, que é o que vigorava, e ainda vigora, talvez. Não sei se ainda vigora, eu acho que a própria IPA está bastante, de alguma maneira, bastante contaminada pelo discurso lacaniano. Eu escuto isso de alguns. Existem cursos e cursos de Lacan lá dentro. Eu acho que existem diferenças, não é exatamente como era no tempo do rompimento do Lacan. Eu acho que tem coisas novas. Eu queria falar. Fala. Posso? Corroborando com tudo que a Tereza falou, esse e alguns outros, eu acho que veio, para mim, na minha leitura, veio, de certa forma, dar algum amparo a essa frase por si mesmo, pelo menos assim está traduzida. Agora, é bom a gente lembrar, porque eu ouvi muito de analisando informação, não, eu me autorizo, não, porque eu me autorizo.
lembrar do velho Freud dizendo que o eu é estranho na sua própria morada. Então, esse de si mesmo que ele fala aí não tem a ver com um eu que faz alguma coisa, um eu que está assentado em berço esplêndido Sim, sim, dentro da sua morada. está correto. É como a Teresa, no momento aí, deixou parecer, é de um ato, é de um salto. No outro dia, conversando com a Teresa em algum grupo desse, né, Teresa? Eu fiz a imagem, eu vou trazer de novo, daquele Sim. filme do. Como é que era o nome? Ô, Teresa, O trapézio. o O trapézio. trapézio é um salto do trapézio. Com o Tony Curtis e Kirk Douglas. Não fala isso que eu fico arrepiada. É aquele salto E da Gina Lollobrigida. Não Gina esqueçamos das Lollobrigida. meninas. Gina Lollobrigida se joga naqueles Gina. olhos azuis. Então, esse si mesmo, afora a brincadeira, mas a brincadeira tem seu lugar, é dessa ordem. É de um salto do trapézio para um outro, e quando ele fala, Tereza, não sei se você vai concordar, alguns outros, eu não sei, mas eu acho que esses outros não é nem pessoa, né? Pode ser Não, analisado, não é pode. pessoas. Não é Pera, meu amor, pessoas. Tem peraí, razão. peraí. Peraí, amorzinho, peraí. Não é pessoa, não é analisando. Eu pensei se esses outros não seriam os objetos. Os objetos de desejo da vida. Esse é mais outro, mais outro, mais outro, né? Então, eu acho que é esse salto no azul do olho do outro, que você não sabe se vai estar lá, e sem rede embaixo, né? Obrigada. E alguns outros eu entendo como esses que fazem série, esses outros analistas dos seus próprios sintomas. Nesse sentido, eles ocupam o lugar do objeto A. Eu entendo assim. Perfeito. Eles não são pessoas, evidentemente, não tem nada a ver com uma posição egóica, justamente tem a ver com essa posição do estilo de cada um, do corte de cada um. Vários cortes que se enodam, né? Porque ele diz o psicanalista, quer dizer, veja que aí é uma frase também mostrando a questão da garantia. Trapezista. A garantia sendo da ordem do só depois, não é isso? O psicanalista, quer dizer, já há psicanalista, já houve psicanalista, ele está. O psicanalista, somente ele se autoriza por si mesmo. Isso. Ele não diz, eu me autorizo, tu te autoriza. Isso. Ele diz, o psicanalista se autoriza por si mesmo. E a Chatel, naquele dicionário, que para mim é uma das coisas mais lindas sobre o passe, ela vai dizer que é esse si mesmo, não é? Na passagem de psicanalizando a psicanalista, e que muitos autores vão dizer, inclusive o Moscovitz, que ele está trabalhando, que nesse si mesmo, isso não se ensina, não há uma medida comum. É um si mesmo de cada um, é um por um. Isso. E esse si mesmo é levado para o laboratório, para o cartel do passe, para ser trabalhado. É esse si mesmo. Ô, Nazar, quando você fala o analista, você remarcou bem isso, eu pensei que não é. A gente tem que entender a função É a analítica. função. A função. Isso, função analítica. Eu poderia. Quando você diz ali, já há um analista que vai se autorizar. Então, quem autoriza é a função analítica, ou seja, é que eu seja tomado na transferência. Uhum. Deixa a eu poderia Dilceia falar. A Dilceia quer falar. Oi, Oi. bom dia para todos. Eu poderia pensar que seria esses significantes, né? Porque o significante está para cada um. E como a experiência que eu tenho com as palavras, né? Nessa questão das palavras, o que esse significante significa é uma coisa muito pessoal, né? Como que está relacionado com todas as minhas questões. Então, é como que isso se relaciona entre o analista e o analisando. Mas como que isso me pega, não? Sim. Sim. Como cada um se deixa ser tomado por isso. Eu acho A Agora, partir do lugar de objeto. Vamos deixar a Sandra falar. Sandra Agora, quer falar. o bonito é que, quando ele diz o psicanalista só se autoriza por si mesmo, tem todas essas questões do passe,
mas que tem uma aqui que está naquelas entrevistas do Julian, que vai dizer que no momento do ato, o analista está só, não é? Ele se autoriza por si mesmo. Ele não se vale de nenhum outro, da instituição, da teoria, da supervisão, da análise. Isso. É único, né? Isso É não um teria, é isso? isso aí, Nazar, não teria a ver com a falta um significante no campo do outro, com S de A Isso, barrado? Sim, No sentido de Sim, que é sim. justamente o significante que falta que emerge individualmente em cada um, isso. né? Eu acho que e tem a ver, porque é o lugar do verdadeiro no seminário 20 sobre o saber e a verdade, ele isso. coloca o S de abarrado entre o imaginário e o simbólico e, e é o que considera o verdadeiro, né? Então é justamente no lugar do significante que falta no outro que emerge que pode emergir um sujeito, um S1, né? Isso. Nessa Isso. iância que seria um terceiro, né? Além desses Isso. dois. Isso. A Terceiro aliança enquanto é o simbólico. terceiro, aí é que está. Terceiro O enquanto terceiro, simbólico. excluído. Enquanto simbólico, né? Isso, isso. E eu acho que alguns outros também têm a ver com isso. Sim, E Eu não há uma entendo esses alguns totalidade, outros, né? isso, esses alguns outros como não as pessoas, mas esses lugares onde isso, há uma presentificação de falta. Porque o isso. analista não é ninguém, né? Aí é que está. E eu acho que é A com quem tem. função que funda a possibilidade do analista. Quando ele efetivamente está na sua função, você tem ali uma presentificação do real, o real enquanto esse objetinho, Isso, né? isso, isso, isso. Mas que causa transferência. Eu acho que alguns outros, Sim, no meu causa entender, transferência porque você tem a se ver oferece com como um quem se vazio. transfere com esse estilo, Isso, né? isso, Não, você causa transferência justamente porque você se oferece como um lugar vazio. Como isso. Se causa. tiver ali alguma coisa que funcione como espelho, não é possível transferir, né? Exato. E aí você tem uma identificação imaginária. Quando esse lugar vazio se oferece, é que efetivamente a transferência é possível. Por quê? Porque o sujeito se angustia com este silêncio que comparece. No texto que eu escrevi para a Ciranda, que eu vou falar do Lear, porque isso me intriga, o que incomoda o rei Lear na fala com pouca econômica da Cordélia é porque ela explicita para ele, no seu silêncio, a questão do envelhecimento e da morte. E isso é insuportável para ele, porque ao invés dela garantir a, a potência e a vitalidade dele como homem e como pai, o que ela explicita para ele, né? My bond. Ela diz para ele: a única coisa que eu posso lhe oferecer é esse espelho opaco da sua velhice e do seu perecimento. Eu não estarei aqui para te servir de suporte a vida inteira. Uma parte do meu amor está com você, a outra parte vai embora com Ou quem seja, eu for. estamos fodidos. É linda essa É passagem, porque lindo, não, ele belíssimo. fica destruído quando ela arrebenta, estilhaça o espelho narcísico dele. E eu acho que a questão do analista, ele precisa estar nessa posição. Claro que isso não acontece o tempo todo, vamos ser verdadeiros aqui, né? Muitas vezes você empresta as palavras, muitas vezes você dá suporte imaginário, sim, para que essa análise possa transcorrer. Mas existem momentos onde, de fato, eu sempre digo isso, sim, digo para mim mesma, inclusive, são momentos na transferência onde, de fato, esse corte se opera
Não é o tempo todo, porque o tempo todo é insuportável. Eu diria que, mais para o fim da análise, isso é possível. O analista se silenciar mais, porque ele não precisa falar, o sujeito está articulando os seus significantes de uma maneira tão inusitada que não há nenhum, digamos assim, nenhum elemento que o analista precise, não é que ele possa, que ele precise emprestar. A interpretação está se dando ali, aqui e agora. É ou não é? Para quem já passou pela experiência da análise, só o silêncio cabe ali. Só o silêncio, né? Mas um silêncio em presença de uma escuta. Sem dúvida, sem dúvida. É a escuta. Para que o sujeito, inclusive, possa ouvir o que há, como você disse muito bem, Sandra, o que há de verdadeiro naquilo que ele está sustentando na sua enunciação. Agora, quando você quer que o outro sustente o que você não suporta sustentar, que é o caso do Lia, se for. Aí a interpretação pode vir, por exemplo, da filha mais doce, mais pálida. Vocês me aguardem na ciranda, me aguardem. Agora, vou só adiantar para vocês, o texto que eu escrevi, que já vai ficar para o livro, ele está incompleto, porque tem questões ali para a gente trabalhar, a questão do feminino, a questão da castração, que o texto ficou imenso já. Você vai eu já partilhar sei o que eu vou texto? só reportar. Você Oi? vai partilhar o Esse- texto? Porque isso é só para a Vou. ciranda da Escola do Rio, né? Todo Mas texto você é pode incompleto. participar. Se inscreva. Eu vou. Inscreva para Cirando, ué. Claro, claro. Além Vou do sim. dela, você vai ouvir o meu. Claro, Vai né, ouvir o de Tereza? Você. todos. Vai ouvir a você... ciranda toda que ela está O meu é de supimpa. contrapeso, o meu é contrapeso. Aí no dela, assim, junto com filé mignon, já vai o contrapeso. Como assim Não, você não é contrapeso? filé Você sabe a mignon, história do Tereza. Deixa de contrapeso? Essa modéstia. história é ruim, a beça. Bom, tá. Vamos ao Pessoal, eu vou texto? ter que deixar vocês agora, eu tenho que voltar aqui. Um beijo para vocês, fiquem Tchau, bem. tchau. Beijo. Tchau, tchau. Bom, vamos seguir no texto? Alguém lê aí Vamos. que eu já perdi de novo. Eu acho que eu perdi de novo. Tem uma pessoa que levantou a mão, gente. Só que ela está levando a mãozinha, não a mão. Lúcia. Pode Eu falar. não achei. Ana, O meu texto aqui eu tive que botar de cabeça para baixo vocês. vai Olá, lá, Ana. bom dia. Bonjour. No livro Os Dispositivos de Verificação na Formação do Analista, da Escola Lacaniana, o artigo da Diane Fleury, na página 55, ela diz: minha hipótese é de que no passe não há lugar para o narcisismo, nem para o analista, somente para os não analistas. Espera-se que o analista tenha feito o luto de si, tenha se liberado de seu narcisismo e que tenha claro, como Lacan diz, que o passe não é a análise. Vocês concordam com Lacan que o passe não é a análise? Concordo. Sim, Eu Sim. concordo. sim. Sim. Eu entendo isso que está sendo dito, que você acabou de ler, como o passe não é a possibilidade de você estender aquilo que você não compreendeu da sua análise do dispositivo do passe. Eu não acho isso. Eu Mas acho ele que não o é passe sem análise. Desculpa, ele desculpa. não é sem análise, mas ele não é uma Isso, complementação da análise. isso. É. Nem uma conclusão, Quando nem se uma, está Não. no passe, nem uma garantia. quando se está no passe, não está mais na análise. Exatamente. Isso. Vamos lá? Obrigada. Posso ler? Consegui achar aqui. Onde é que a gente está? Lacan através do passe, é isso? É isso? Isso, é. Tá. Lacan, através do passe, propôs uma terceira via. Não. Antes, tem a coisa mais importante. A proposição? Não. É.
É ou não Começa é, gente? Leia novamente a proposição, porque Tá bom. em seguida vem esse parágrafo. Ora, Tá todo bom. o drama, aí é que mora o Isso. perigo. Você quer que leia todo desde o 1? Desde o 1, Tá. por favor. A proposição de outubro de 1967 repousou inteiramente numa distinção tópica. Existem a psicanálise como intenção e a psicanálise como extensão. Não duas psicanálises, mas dois lugares de sua existência. E a divisão subjetiva, né? S. Barrado. A primeira é a relação analisando-analista, que Lacan chamou, 2 anos depois, de discurso analítico. A segunda é a presentificação da psicanálise nesse alguém que é a opinião pública, no que ela lhe é presentificada, através de um ensino, através de uma escola, através de uma presença social do autodenominado analista. Ora, todo o drama, há 100 anos de história da psicanálise, é a relação propriamente não analítica entre essas duas experiências. Ou seja, ou a extensão deve controlar e fundar a intenção, ou Essa é a IPA. Isso. Ou o dualismo se estabelece na não relação, que é a ignorância mútua. Que são os psicanalistas que fazem análise, supervisão, mas não buscam uma escola, não buscam esse trabalho com os pares numa escola. Isso. E aí Lacan vai propor a terceira via agora. Isso. Vai. Lacan, através do passe, propôs uma terceira via. Partimos de que a raiz da experiência do campo da psicanálise, colocado em sua extensão, única base para motivar uma escola, deve ser encontrada na própria experiência psicanalítica. Queremos dizer, tomada como intenção, proposta primeira versão. Em outras palavras, Lacan colocou a intenção, através do passe, na base da extensão. Esta é a primeira pergunta. Será que temos uma medida dessa novidade? Proposição. Dá licença. Toda, Quando ele fala de proposta, primeira versão, ele está falando do que o Nazar mostrou agora, que está faltando um parágrafo. Esclarece aí, Nazar, por favor, né? Que é a proposição, a primeira versão da proposição, que pouca gente tem. Ela está no mesmo lugar que está a segunda, nos outros escritos, só que é no final tem essa proposição, essa primeira versão. É muito interessante. Porque isso foi apresentado, ninguém queria saber do passe, ninguém aceitou a proposta do passe, nem os mais apaixonados, ninguém aceitava. Isso no livro do Claber ele diz. Alguns aceitavam para agradar Lacan. E outros peixes grandes se juntaram e fundaram o quarto grupo, saíram. Mesmo porque ele introduz nessa questão o não analista. E aí foi um inferno. Ele apresenta, ele não obtém os votos, ele publica textos magistrais em 3 meses e escreve o discurso à Escola Freudiana de Paris, que é um texto belíssimo, que também está nos outros escritos. E aí ele obtém os votos para aprovação da proposta, que tinha que mudar o estatuto, a proposta do passe. Aqui, O deixa eu que é fazer uma a pergunta proposta muito do básica. passe? É a resposta porque Lacan fica se perguntando o que é um psicanalista? O que é um psicanalista? Se ele não tem, tal como a IPA,
uma resposta dada de antemão, a priori, não é? Antecipadamente, ele tem que buscar no só depois. E aí ele vai dizer numa reunião: bom, se nós não sabemos o que é um psicanalista, vamos perguntar a esses que pretendem se tornar psicanalista. Aí vem o passe. Uhum. Agora, é Isso curioso, Nazar, porque, assim, uma lógica, quando você responde o que é um psicanalista, você está implicitamente, numa questão lógica, né? Implicitamente dizendo que não é um psicanalista, né? Uhum. Isso, não estou falando de psicanálise, estou falando da questão lógica mesmo. Ao você provar que Deus existe, você está provando que, né? Deus É. não existe, você está provando que Deus existe, porque você só nega a afirmação. Então, eu vejo essa introdução do psicanalista, aí, como Lacan falou, ele estava querendo introduzir a função analítica. E eu acho que, mais uma vez, foi tomado como se fossem pessoas, né? E aí É a porque ciumeira, a e aí o questão da, narcisismo, né? o analista como função, tal como o pai, né? O pai é uma função. Uhum, Não é? uhum. Aquele que quer se tomar como pai psicotiza o filho, É, dis- adoece o filho. é discursivo, né? Se a função é discursivo. Função do passador, não é? São funções. Que a questão da função, no que diz respeito à situação, à relação analítica, ele, num primeiro momento, vai colocar no plano dos significantes, no campo do outro, e depois ele coloca como objeto pequeno a. Uhum, uhum. Deixa eu fazer uma pergunta básica, uma pergunta básica, porque Opa. aqui a intenção funda a extensão, né, para Lacan. E aí Uhum, ele coloca a intenção nessa relação, analisando o analista. E a uhum. extensão ele coloca alguém que é a opinião pública. E É, aí eu queria perguntar assim, onde que a gente inclui a supervisão? Na extensão, está nessa intenção de Ah, na alguém se intenção, né? tornando psicanalista. também E aí acho. ele vai dizer que nessa extensão, ou seja, os efeitos de corte do inconsciente que vão se presentificar no social, porque o social ele é feito para não haver sujeito, não haver questionamento, não haver psicanálise. Nessa passagem, né, da intenção para a extensão, ele vai colocar o RSI, não é? Uhum. Isso. O analista no nível do real, a presença social num Estado democrático, ele diz, a presença do imaginário, a instituição, e do simbólico, a renovação da doutrina. Uhum. Isso aí seria a extensão. Está lá no É. texto do Julian, Situação da Psicanálise na França, que está no Dizer, revista Aham. Isso, Dizer. isso. Ai, Nazar, a sua memória é um escândalo. É. Poxa, a minha é um desastre absoluto. Pô, a minha também. Nossa, você humilha com esse negócio de citar. Ave Maria. Onde é que nós estamos? Ó, tá vendo? Já nem sei mais. Ah, Lacan, peraí, peraí. É na página 200. Ah, aqui. É ignorância mútua, é isso? Ora, todo drama, blá, blá, blá. não, já Não. leu. Então já vamos para o número 2? Essa é a primeira. Não. Ele diz assim, em Lacan, outras através Ah, do palavras, é. passe, A propôs uma terceira via. proposição de 1967. Já foi, Subverteu. Tereza. não, agora vem isso. Não foi, gente. Agora A que começa, proposição número de outubro de 2. 67 É, recusou Isso. inteiramente distinção. É isso? Não, subverteu a distinção moderna É que isso. o 2. Ela tá Então, lendo. tá, desculpa, desculpa. É porque eu caí aqui, aí voltei, você já Aí, estava falando. Caí. É porque fiquei sem bateria. A proposição de 1967 subverteu a distinção moderna, a que se havia instaurado com a burguesia entre o privado e o público. Lacan disse, pouco tempo depois, em 27 de março de 68, a partir do momento em que se faz uma análise, não há mais vida privada. Eu adoro essa frase. eu sei.
Porque fica uma história assim, não pode falar nada. Bom, não vou entrar no mérito. Há que dizer claramente que, quando as mulheres ficam furiosas por seus maridos se fazerem analisar, elas têm razão. É preciso reconhecer que elas têm razão, porque não há mais vida privada. Isso não quer dizer que ela se torna pública, se torne pública. Há um represamento intermediário. É uma vida psicanalizada ou psicanalizante. Não é uma vida privada. Sim. Ele não está falando aí desse privado no sentido dos afetos, eu estou sendo freudiana, né? Mas desculpem, no sentido disso que não é simbolizável. Porque quando se faz uma análise, né, o real dos afetos se torna simbolizado. Nesse sentido do simbolizado é que eu entendo que já não é mais privado, né? Tudo É a bem, eu passagem concordo do com você. privado para o público. Os Isso. significantes, você vai trabalhando, inclusive na análise, Mas trabalhando, ele fala que você não é vai. Não é um público qualquer, ele vai dizer em seguida Exatamente, é o agora. público privado. Vamos É o ver agora. público da escola, não é para Público jogar no mundo. clivado. Mas os significantes que você recorta e que, eventualmente, no dispositivo. Bom, é assim que eu leio, pelo menos. Que no dispositivo do passe, isso circula do passante aos passadores, dos passadores ao júri, do júri para o público da escola. Ali não é um significante do fulano de tal. Ali é são significantes que falam, né, dessa passagem. Então, não pertence mais a nenhuma pessoa. Esses significantes, eu entendo que eles são fundamentais de serem circulados, porque senão, no meu entendimento, fica uma, digamos assim, por exemplo, a transmissão do júri para o público da escola fica uma transmissão higienizada, né? Ainda trazendo um privado, né? Um privado que não pode aparecer. Eu penso que cada um no júri vai. Eu não estou criticando quem faz diferente, mas o que eu quero dizer é: cada um no júri vai poder se apropriar daquilo que escutou e desenvolver um trabalho que tem a ver com o seu inconsciente, e é isso que vai permitir que ele escreva um texto, né? Que seja capaz de tocar A, B, C ou D, ou que eventualmente que não toque ninguém. Mas eu acho que é isso que vai poder ter efeito de transmissão, porque se você vai se preocupar, não posso falar isso aqui é privado. Não é privado, já é público, um público escolhido. Primeiro os passadores, depois o júri e depois a escola. Eu entendo assim. Não sei, cada um faz uma leitura, né? Não sei. Eu queria acrescentar alguma coisa só no seu final da sua fala, na sua conclusão. Concordo com tudo que você falou até aí, porque eu acho que quando Lacan diz não é público e não é privado, eu acho que ele não está definindo um determinado público como você propôs, que é a escola. Eu acho que ele está definindo o que esse significante, que originariamente veio de um determinado sujeito, ele vai ser tomado por qualquer outro sujeito de uma maneira particular. Dúvida, sem dúvida. Espera, meu amorzinho, deixa eu terminar de Não, só falar. estou concordando com você, Tereza, não estou Pois é. questionando. Não, tá. Então, como eu ia dizendo, o significante que originariamente veio por fulano de tal passa a circular. Nessa circulação, esse significante será sempre um outro significante. Sem dúvida. Então, nesse Sem sentido, dúvida. eu não sei, eu estou questionando, se ele está se referindo apenas ao público de uma escola ou de qualquer outro grupo e tal, mas é que, ao ser transmitido,
ele está no domínio público, porque ele já é outro, Sim, radicalmente sim, outro, seja quem for, dentro da sim, escola ou fora da escola, porque sim. ele será sempre outro, nesse sentido Então, que é um significante inaugural. Então, deixa eu acrescentar no que você está dizendo. Eu estou dizendo que é o público da escola, que é um público escolhido, não é um público qualquer. Entretanto, uma vez que isso, porque isso vai no turbilhão, uma vez que isso seja, que não vai tocar a todos, pode tocar a um, a outro. Isso eu já escutei de gente que estava no público em alguns. é, dispositivos de passe que a gente presenciou nas nossas escolas. Então, isso me fez avançar na minha análise. Assim, e essas pessoas vão depois levar isso adiante, inclusive aqueles que participaram do dispositivo, inclusive o próprio passante. Como nós tivemos agora há pouco, né, uma pessoa que que escreveu um livro, que certamente passou pela experiência do passe, que é a Ângela Barbosa, e ela trouxe, né, a sua experiência, ela falou numa outra escola e é um público escolhido, a verdade é essa. Ela escreveu um livro que pode ter que vai afetar certamente, até porque é um livro, vai afetar muitos, mas ela veio falar e ela trouxe questões que certamente tocaram a muitos. Então, é sempre, no meu entendimento, o que é esse que eu estou chamando de um público privado, é porque é de domínio público, mas não esse público que é capaz de se deixar tocar por alguma coisa que foi transmitida, é sempre na ordem de um certo privado. É público e é privado, né? Cada um vai, como você falou, vai se apropriar daquilo que escutou de uma maneira singular, não é Já é comum. outro significante, não é mais. Exatamente. Né? De Por uma falar maneira nisso, singular. É por isso. falar nisso, querida, não é Ângela Barbosa, é Ângela Batista. Eu falei que era Barbosa, né? Batista, desculpa. Nada, imagina. Vamos ficar por aqui? Por favor. Beijo! Beijo. Tchau! Tchau. Obrigada, gente. Tchau. Até a próxima. Obrigada, nossa Tereza. Tchau. Obrigada. Tchau.